agora na casa dos 24 graus. Já teve mais alta, já teve com 25 graus a temperatura. A pista, nesse momento, com uma temperatura de 34 graus. O cronômetro já foi disparado, você confere aí a contagem regressiva. São 60 minutos de treino. Daqui a pouco, os carros vêm para a pista. Mika Häkkinen buscando mais uma pole position na sua carreira, na temporada. As poles têm a vantagem absoluta da equipe McLaren neste ano. A McLaren só não fez pole position em uma corrida, exatamente na última corrida, quando o Fisichella levou a Benetton à primeira posição. No mais, 6 poles de Häkkinen, 3 poles de David Coulthard. Você viu as bandeiras da Finlândia, cada vez em maior número nos grandes prêmios de Fórmula 1, mas aqui na Alemanha, é claro, a bandeira que prevalece é a bandeira alemã, tendo sempre ao lado uma bandeira da Ferrari, a equipe italiana, a equipe de Michael Schumacher. São 15 mil alemães que acompanham Schumacher praticamente em toda a Europa numa corrida de Fórmula 1. Você imagine o movimento aqui em Hockenheim, na casa do alemão Michael Schumacher. A corrida deste fim de semana pode determinar uma nova liderança no campeonato mundial, desde que Schumacher vença a prova e Häkkinen seja no máximo o 6º colocado. Aí o Schumacher vai pela primeira vez no ano assumir a liderança do mundial. Para isso é importante o treino de hoje e a colocação de cada um no grid. O circuito aqui na Alemanha é de altíssima velocidade, uma média que passa dos 230 por hora. Existem vários pontos de ultrapassagem, são muitas retas, o motor é muito importante por aqui. Há um trecho de baixa velocidade, a parte mista do circuito, que é exatamente a parte do estádio. Você vai tomar conhecimento dela daqui a pouquinho, contato com ela daqui a pouquinho, quando os carros começarem a andar no circuito. Mas é sempre muito importante a posição de cada piloto no grid de largada, até para a moral da própria equipe e do próprio piloto. Por isso vivemos essa expectativa. Häkkinen e Coulthard, os pilotos da McLaren, têm sido os mais rápidos. No treino de sexta-feira, no treino de ontem, 2 sessões de treinos livres. Mika Häkkinen foi o mais rápido, David Coulthard foi o 2º colocado. Neste sábado, treino pela manhã, aqui em Hockenheim, na Alemanha, inverteram-se as posições. David Coulthard foi o primeiro e em segundo ficou Häkkinen, sempre a McLaren na frente. Aí o Fisichella, pole da última corrida, o piloto da Benetton, buscando um acerto melhor para o carro para esta corrida. A Benetton, que venceu o grande prêmio da Alemanha do ano passado, ela era pilotada por Gerhard Berger, foi a última vitória do Berger na sua carreira. Aí o Jack Stewart, o dono da equipe Stewart, da equipe do Rubens Barrichello e do Jos Verstappen, uma equipe que também vai buscando seu resultado. E aí a grande estrela do fim de semana, o alemão Michael Schumacher, o piloto da Ferrari, contrato renovado até 2002. A Ferrari já anunciando que mantém a dupla de pilotos para a temporada 99. Schumacher como primeiro piloto, o Irvine, que renovou o seu contrato esta semana, vai ser o segundo. Você vê aí toda a festa que o povo alemão, o torcedor alemão faz quando o Schumacher aparece. Ele foi exatamente no local onde fica o Jean Todt, o diretor esportivo da Ferrari, onde eles acompanham os tempos. Dando a impressão, está aí chegando o Schumacher para acompanhar esse início de sessão, dando a impressão que logo de saída o Schumacher não pretende ir para o carro, não pretende sua volta. Ele está conversando, acertando os detalhes. A Ferrari, que preparou um carro mais longo para essas pistas de alta velocidade que vem chegando aí na temporada, mas esse carro, que aumentaria a velocidade da Ferrari, acabou não sendo aprovado aqui em Hockenheim. E a Ferrari, tanto com o Schumacher quanto com o Irvine, deve vir para a pista com o carro antigo, o carro que em teoria não é tão veloz. O Schumacher, sexta-feira, foi o 5º mais rápido no treino livre. E hoje pela manhã ele foi apenas o 10º colocado, mas o Schumacher deu só 6 voltas. Na primeira saída, o Schumacher deu uma escapada, deu uma rodada na primeira sessão, e na segunda ele teve problema no motor da Ferrari e completou apenas 6 voltas. Mercado de pilotos agitado, você vê aí o Panis, piloto da Prost, dizem não continua na equipe do Alain Prost na temporada do ano que vem. O público alemão lota as dependências do autódromo em Hockenheim. Aí o cavalinho da Ferrari na bandeira do torcedor. E a história é essa, é bandeira da Alemanha, bandeira da Ferrari e as bandeiras também da Finlândia. A torcida do Mika Häkkinen crescendo cada vez mais. E hoje tem também o Ralf Schumacher para o torcedor alemão torcer a favor, o irmão do Michael Schumacher. E tem também
o alemão Harald Frentzen, o piloto da Williams. Aí o David Coulthard, o escocês da McLaren. Você sente que os pilotos ainda estão esperando. A pista está muito quente, talvez por isso eles estejam esperando um pouco para sair. Hoje no treino livre nós tivemos um acidente um pouco mais sério com o brasileiro Ricardo Rossetti. O Rossetti escapou com a sua Tyrrell, bateu, você está vendo aí a imagem. Ele vinha para entrar na reta, acabou perdendo o controle, o carro saiu de frente para a grama, depois deu uma girada e bateu de traseira, acabou prejudicando completamente o lado traseiro direito do carro da Tyrrell, e o Rossetti chegou até a ficar no hospital do autódromo, sendo observado pelo Dr. Cyril Watkins, o médico da Fórmula 1. O repórter César Augusto conversou com o Rossetti, conversou com a esposa do Rossetti. Parece que está tudo bem com o piloto brasileiro César Augusto. Eu estou aqui ao lado do Rossetti, está tudo bem com ele, agora não treina hoje. Por que essa decisão? Você está bem mesmo? Como é que tá? E corre amanhã? Foi uma decisão do professor Watkins da Fórmula 1. Ele me viu depois do acidente, analisou o carro e foi constatado que o impacto foi muito alto. Foi quase 20 G ou quase 30 G de desaceleração, então fisicamente eu estou bem, não me machuquei, mas ele aconselhou que eu não treinasse, porque vou sofrer outras acelerações na pista e ele não consegue saber em que grau pode ter afetado a minha parte de reflexo, então ele recomendou que eu não classificasse. Você tem ideia de que velocidade você estava na hora e corre amanhã? Já sabe se corre amanhã ou ainda tem que esperar um pouco? Não, essa decisão a gente está pedindo para eles se eu posso correr amanhã, porque meu tempo de manhã eu classificaria fácil para amanhã. Então eu aceitei a decisão deles de não treinar, mas eu pedi para que eles deixassem correr amanhã. Agora a velocidade que bateu deve ter sido perto dos 200 km por hora, acredito. Foi um impacto muito forte, quebrou bastante o carro, o câmbio, arrancou o câmbio, mas eu estava me sentindo bem para classificar, mas a gente não pode contar a decisão médica. Você está bem? Estou bem, então você está me vendo aqui em pé, dando risada, estou tranquilo. Aí o César Augusto conversando com o Ricardo Rossetti, ele tranquilizando todo mundo, tá bem o Rossetti. Você viu a batida, foi uma batida forte, a quase 200 por hora, num treino em que o Takagi, o companheiro do Rossetti na Tyrrell, também bateu logo em seguida. Então fica essa dúvida. Certo é que ele não treina hoje, não participa da sessão de classificação. Com o tempo que ele obteve hoje de manhã, 1:48.652, ele espera estar no grid de amanhã. Vai depender, evidentemente, de uma decisão da direção de prova, se pode considerar esse tempo do Rossetti como um tempo que o classifique para o grid. O tempo deve classificar, ele deve ficar dentro dos famosos 107% para que ele possa largar, mas vai aí a decisão tanto da direção da prova quanto também do médico Cyril Watkins para ver se o Rossetti está tudo ok mesmo, com os reflexos em dia, como ele mesmo disse, para participar do Grande Prêmio da Alemanha de Fórmula 1. Nós temos faltando 51 minutos para o treino, 52 minutos para o treino, e apenas o Olivier Panis, o piloto francês da Prost, resolveu ir para a pista. Só ele. A temperatura continua com 25 graus, subiu um pouco a temperatura do ar e a temperatura da pista diminuiu, 33 graus. Todo mundo nos boxes, só o Panis na pista. Você vai tomando contato com a pista. A pista aqui em Hockenheim tem grandes retas, enormes retas, onde os pilotos atingem velocidades fantásticas. Aqui eles chegam a 350, 360 por hora, num trecho da pista antes da terceira chicane, e é considerado o trecho de maior velocidade da Fórmula 1 atual. É onde eles atingem a maior velocidade, quase 360 por hora. São 3 chicanes fortes, 3 freadas fortes, e esse é o trecho do estádio. Aqui o trecho que tem as arquibancadas. O Panis está indo para completar uma volta. O francês da Prost vai completar a volta dele agora. Vem aqui no retão, passa pela linha, registra o tempo de 1:46.810 e vai para uma segunda volta. E a gente dá uma acompanhada nessa volta. Ele sai da reta dos boxes e pega esse primeiro trecho em grande reta. Aí você está vendo o momento que ele pega a zebra e sai do solo, consegue segurar o carro. Foi numa das chicanes do circuito de Hockenheim aqui na Alemanha. O circuito que é um pouco ondulado, então o carro sai bastante do chão. Essa imagem em câmera lenta mostra bem para você. Depois daquela primeira reta, ele passou pela primeira chicane. O trecho eles diminuem a velocidade, chegam à primeira marcha e depois saem para outros setores muito rápidos aqui. O motor é importante, o equilíbrio do carro também para essas entradas, as freadas duras nas chicanes, para
o trecho do estádio. O Mika Häkkinen está indo para o carro, daqui a pouco então vêm todos para a pista. É um treino importante. Se a ultrapassagem não é um mistério aqui em Hockenheim, a posição no grid sempre vale para dar aquela moral para o piloto. E a briga é Häkkinen, Schumacher, McLaren, Ferrari. A diferença é de apenas 8 pontos. E o treino deve daqui a pouco esquentar e esquentar muito o Reginaldo Leme. Bom dia, amigo da Globo. Você viu exatamente o Panis fazendo as curvas de uma chicane e viu o quanto o circuito exige do carro, porque é aquela mudança de direção repentina que você tem que fazer em alta velocidade, quer dizer, você veio em alta velocidade, teve que frear forte e fazer aquelas mudanças repentinas de direção que força bastante o carro. Você vê a suspensão permitindo que o carro saia ora com uma roda, ora com outra, de um lado e de outro do chão, mas ela segurando o carro ali, porque no todo é um circuito de alta velocidade, no momento, inclusive, o de mais alta velocidade da Fórmula 1. Não era, mas com as modificações que outros circuitos sofreram, passa a ser. A pole position no ano passado foi de Gerhard Berger, 1:41.873. Os pilotos estão virando até agora, o Coulter foi o mais veloz até agora no fim de semana, 1:43 cravados. Quer dizer, é de se esperar que a pole position fique em torno de 1:42, que seria um resultado extraordinário para mostrar o desenvolvimento da Fórmula 1 no período de mais ou menos meio ano, que você sabe que correndo com o carro mais estreito, 20 centímetros mais estreito em relação ao regulamento de 97, com os pneus raiados, o objetivo foi tornar os carros de 3 a 4 segundos mais lentos, e se eles atingirem 42 agora, a diferença já vai ser aí na casa de 2 décimos, o que demonstra toda a evolução que uma equipe de Fórmula 1 consegue durante o ano, no caso, durante meio ano apenas de campeonato. A pole, eu volto a lembrar, a pole do Berg, 1:41.873. Vamos ver aonde os pilotos chegam esse ano. Nós tivemos apenas o Panis registrando o tempo. Agora o Tuero está na pista, também saiu o Jos Verstappen, o holandês da Stewart, o companheiro do Rubens Barrichello. São os pilotos que vêm para a pista. O Tuero passa apenas 196 milésimos acima do Olivier Panis nessa primeira intermediária. A primeira intermediária talvez não seja exatamente o ponto de referência para você ter a volta como um todo imaginada de cada piloto. O Schumacher ontem, por exemplo, foi o mais rápido no último trecho da pista. É exatamente o trecho em que eles vêm da floresta para pegar a parte mista do circuito, é onde o braço do piloto vai ter uma importância ainda maior. A velocidade que passa o Tuero, nós vamos acompanhar. Ele passou 318.7 no ponto anterior, agora vai a 333.6 por hora. E o Barrichello está acompanhando ali a volta do Tuero e observando também à esquerda a velocidade que atingiu o Verstappen. E o Michael Schumacher, para delírio do torcedor alemão, vai para a pista. É o primeiro piloto das grandes equipes que sai. O Tuero vem agora na segunda parcial em relação ao Panis e vai completar sua volta. 1:46.810 foi o tempo do Panis, 266 km por hora. E agora vem o Tuero para completar. Häkkinen também foi para a pista. Schumacher, Herbert. Enquanto você acompanha a volta do Tuero, fique ligado que as feras estão saindo. E os dois duelistas da temporada, Michael Schumacher e Mika Häkkinen, já estão na pista. O Tuero passou 1 segundo ponto 1 acima do tempo do Panis. Só eles dois registraram tempos. Pedro Paulo Diniz fica na observação. Diniz melhorou um pouco o desempenho hoje em relação ao treino de ontem, ganhou uma posição. A Arrows tem um problema de falta de potência do seu motor, falta velocidade para que eles consigam os resultados melhores, porque o carro é considerado muito bom. Aí vem o Verstappen. O Häkkinen já passou a 339 nesse ponto em que o Verstappen veio a 338, a mesma velocidade que ele mantém agora. Você vai vendo como esses carros voam aqui no circuito de Hockenheim, na Alemanha. Essa é a segunda intermediária. O Panis passa 1:19.1. O Verstappen vem mais rápido, 1:18.5. Aí o bom desempenho do carro da Stewart. Depois dessa segunda intermediária, ele já vai logo entrar no trecho de menor velocidade da pista, que é o trecho do estádio. Faz agora a curva que passa dos boxes e vem para completar sua volta.
46,8 o Panis, 45,6 o Verstappen. Fica por enquanto com o primeiro tempo. Claro que é um tempo que não deve ser considerado o tempo da pole, evidentemente. Olha a festa da torcida ferrarista, torcida alemã, porque passou o Schumacher abrindo sua primeira volta. Saiu dos boxes, deu a volta de aquecimento, aquela primeira depois da saída dos boxes, e agora já está com o tempo sendo cronometrado. Você vê que tem curva a pista, mas é altíssima velocidade. É aquela curva feita com o pé embaixo que não chega nem a ser curva para eles. É trecho em reta mesmo. O Hakkinen já está completando sua volta. Ele faz a curva à direita e vem para marcar tempo. 1,45,6 o Verstappen. O Hakkinen deve passar com o tempo abaixo. Vem para 43,0. 1,43,032. Já está muito próximo do melhor tempo registrado até agora no fim de semana, que foi o Coulthard, hoje pela manhã. O Coulthard fez 1,43,006. O Hakkinen faz agora 1,43,032. Aí o Schumacher pegou o Verstappen pela frente, não teve dificuldade para sair do Schumacher. Aí faz mais uma chicane, ó. Eles vêm a mais de 320 por hora e nessas chicanes normalmente a freada é muito forte. Marcha reduzida para a primeira, para sair rasgando de novo em mais um ponto de alta. Schumacher passou 139 acima do Mika Hakkinen. E agora ele vai para a última parcial, onde ele costuma ser melhor que os outros, que é um trecho de menor velocidade, tem muitas curvas. E aí ontem o Schumacher chegou a ser o melhor nessa parcial. Vamos ver se ele consegue tirar alguma coisa. Estava 1/10 acima do tempo do Mika Hakkinen. O torcedor vibra quando ele passa. E o Schumacher completa com 1,43,671. Mais de meio segundo acima do Hakkinen. Faz o segundo tempo. Os dois então já completando uma volta rápida, já na primeira tentativa de Mika Hakkinen e Michael Schumacher. O repórter Roberto Cabrini mostra a guerra de Caxemira na Índia. Um conflito regional que pode acabar em catástrofe nuclear. Veja amanhã no Fantástico. Hakkinen e Schumacher já completaram as suas voltas com tempos e agora vem o Coulthard. É a vez do escocês David Coulthard, que na briga pelas poles contra o Mika Hakkinen está perdendo 6-3. Já fez 6 poles o Hakkinen, 3 o Coulthard e uma o Fisichella, completando as 10 poles já registradas na temporada 98. Coulthard, que é o terceiro colocado do Campeonato Mundial, vai na sua primeira tentativa, a volta já cronometrada. Primeira parcial ele passou acima do Mika Hakkinen. Aí ele está fazendo mais uma chicane e vem para completar a sua volta. A situação está dividida em termos de opinião. Metade achando que a McLaren confirma a dupla Hakkinen e Coulthard para a temporada do ano que vem. A outra parte achando que o Coulthard poderia sair por não estar satisfeito com a condição de segundo piloto. Entendo já uma vaga aberta na Williams. A saída do Jacques Villeneuve, que o ano que vem vai correr na British American Racing. Olha aí como vem mais rápido agora o Coulthard, hein? Recuperou tempo e está meio segundo abaixo do Hakkinen. Vem para completar a volta com um tempo de pole. Se ele mantiver esse ritmo, vai fazer na casa de 1,42,5. Se não perder tempo nessa parte do estádio, vem para completar o Coulthard, 1,43,0 o Hakkinen. Passa 42,8. Faz com 219 milésimos mais rápido o David Coulthard. E já vem para casa de 1,42,8 a pole position. Fique aí no detalhe com toda a manobra do piloto nesse trecho de baixo. Ó, pega a zebra, vai para o alto. É a tal da história de vir a mais de 340 por hora e depois dá uma freada dura, sai em primeira e vem segurando o carro. É uma imagem muito bonita para quem gosta de automobilismo. E ali todo o trabalho de piloto, de mão, de braço do piloto, e você desviando. Primeiro numa curva num sentido, outra no outro. Você vê todo o sacrifício do carro. Olha a equipe Jordan torcendo por um bom resultado, porque o Hill foi terceiro ontem e está de novo em terceiro hoje. Realmente o Hill conseguindo um bom rendimento aqui. Lembrando que a Jordan sempre se dá bem nesse circuito.
No ano passado, o Fisichella largou com o segundo tempo, largou na primeira fila. O grid do ano passado foi Berger, Fisichella, Hakkinen, Schumacher, Frentzen e Alesi. Só para lembrar os brasileiros, o Rubinho foi 12º e o Diniz 16º. O Damon Hill e o Jean Alesi vêm sendo os pilotos das equipes médias com o melhor comportamento no fim de semana. Alesi e Hill, sexta-feira, estiveram o Hill em terceiro, o Alesi em quarto. Hoje o Hill foi quarto, o Alesi foi oitavo. O Alesi reclamando hoje que o carro está menos equilibrado do que ontem, mas vem completando sua volta aí, ó. Numa sexta posição, o Jean Alesi. Damon Hill e Jean Alesi, Jordan e Sauber, brigando para ficar entre as 6 primeiras no grid. E até agora vem brigando com sucesso. Nós temos, faltando 39 minutos para o final do treino, o Irvine acaba de registrar aí o quinto tempo. A classificação tem o David Coulthard em primeiro, o Mika Hakkinen em segundo, Damon Hill em terceiro, o Michael Schumacher caiu para a quarta posição. Vai ter trabalho o Schumacher para deixar a Ferrari próxima da McLaren, vai ter trabalho. A quinta posição é do Ed Irvine e a sexta é do Jean Alesi. Mais ou menos como tem sido. A diferença, por exemplo, ontem é que o Alesi e o Hill ficaram entre McLaren e Ferrari. Agora o Fisichella marca o sexto tempo com a Benetton. Benetton encontrando aí também o seu caminho. E o treino está só começando. Tem muita coisa ainda para acontecer. E a definição do grid. Aí o Takagi, o companheiro do Ricardo Rossetti na Stewart. Ricardo Rossetti, que o César Augusto já conversou com ele no começo do treino. O Rossetti que bateu hoje pela manhã, tá tudo bem com o Rossetti, foi examinado, ele está clinicamente bem, mas os médicos da Fórmula 1 resolveram pedir para o Rossetti não treinar hoje. Ele concordou, não vai participar do treino e fica aí a dúvida, a decisão vai pintar da direção de prova, se o Rossetti participa ou não da corrida, largando com o tempo que ele obteve no treino de hoje cedo. O treino ele registrou 1:48.652, com esse tempo ele largaria. Está dentro do tempo mínimo para obter uma posição no grid, poderia largar ali na última posição. No momento, o tempo mínimo é exatamente 1:50.009. Claro que vai baixar bastante ainda, mas pelos cálculos da equipe, pelos próprios cálculos de Rossetti, que vocês ouviram ele falando, ele acha que dá para entrar no grid, ainda que fosse na última fila, daria para ele largar. Você viu que o Schumacher não está muito tranquilo, está meio agitado, meio preocupado. Realmente a Ferrari, que costuma ter até bons rendimentos aqui, na história dos grandes prêmios da Alemanha, a Ferrari já teve 17 vezes na pole position. É uma boa história, mas hoje os tempos são outros, né? A situação é diferente. O carro está conseguindo brigar com a McLaren, sempre naquela dúvida, briga com a McLaren porque tem o Schumacher ou briga com a McLaren porque o carro evoluiu? Claro que é um pouco de cada coisa. E o Frentzen está indo aí para sua volta. O Frentzen vem bem aí com a Williams para tentar um bom tempo. Faz 1:15 a mais do que o tempo da pole do Coulthard, conquista uma sexta posição o Frentzen. A Williams está andando direito aqui em Hockenheim. Hoje cedo o Villeneuve ficou em terceiro. E a própria equipe anunciando com orgulho que é a prova onde consegue andar mais próxima da McLaren ao Williams. Você vê o Villeneuve passando um pouco mais de meio segundo acima do tempo do Coulthard. Um pouco mais de meio segundo vai dar para ele brigar ali pela terceira posição, pela quarta posição no grid, ameaçando o Hill, Schumacher e Irvine. Veio o Villeneuve para completar sua volta. Tá aí o canadense fazendo as suas últimas corridas pela Williams. Olha aí, 1:43.358. Brigou e ganhou a terceira posição. Agora Coulthard em primeiro, Hakkinen em segundo, Jacques Villeneuve em terceiro, Damon Hill em quarto, Michael Schumacher em quinto, o Irvine fez a sexta posição, o Frentzen cai para a sétima colocação. Vai bem a Williams, voltando aí para a briga. Quem sabe não é aqui na Alemanha que ela vai brigar para valer por uma vitória, talvez, a primeira do ano. Vocês veem aí o Coulthard, ele tem 3 poles, está 30 pontos atrás do líder. E ele entrou aí agora num clima imposto à equipe McLaren, que é o clima de paz. Todo mundo trabalhar para o título de Hakkinen. Tanto que o Coulthard estava realmente insatisfeito com a sua posição,
na equipe. Ele queria de qualquer jeito um lugar na Ferrari, aí o Irvine acabou renovando e ele parece que entrou nessa disposição aí de ajudar o Hakkinen realmente a ser campeão, embora ele matematicamente ainda tenha tempo, mas ele comentou, tenha chances, mas ele comentou que essas chances na prática são remotas, então ele estaria trabalhando aí em função do companheiro Mika Hakkinen, já pensando talvez em realmente permanecer na equipe McLaren, que agora vê a possibilidade aí de manter os seus dois pilotos sem troca nenhuma. É porque a gente falava que o Villeneuve abriu um lugar na Williams, acertando com a British American Racing para correr o ano que vem. E os comentários são muito fortes que o próprio Frentzen também não continua na Williams. Então teria duas vagas abertas e duas vagas, uma já tem e a outra possivelmente vai ter também, duas ótimas vagas. Qualquer piloto quer sentar numa Williams e participar de uma temporada. Agora, com a Ferrari fechando as suas portas, acertando com Schumacher e Irvine, a posição do Coulthard realmente fica um pouco mais delicada. Ou ele vai para a Williams, sai da McLaren e vai para a Williams, ou ele vai andar para trás. E não é a intenção do David Coulthard. Então, aumenta a possibilidade da dupla Hakkinen e Coulthard ser mantida na McLaren. Até porque o Coulthard já esteve na Williams, dificilmente voltaria, mas pode ser. Hoje, os pilotos de ponta aí são poucos e a Williams realmente quer manter uma dupla de ponta, porque se ela errou o projeto desse ano, olha, veja, beleza aí o traçado, quer dizer, o traçado ele até errou, mas a beleza de correção e a garra do Villeneuve aí lutando por aquele que hoje, até o momento, lhe dá o terceiro tempo. Mas a Williams, se errou o traçado, se errou o carro, o seu carro desse ano, errou completamente o projeto, o ano que vem deve fazer um bom carro, sem dúvida nenhuma, porque é uma equipe com potencial, com estrutura para isso e deve voltar a lutar pelo título. E olha, sério candidato mesmo a essa vaga. Entre os sérios candidatos está Rubinho Barrichello, que tem um problema de multa alta para pagar na sua eventual saída da Stewart, mas é uma coisa que pode se resolver e alguns jornais ingleses, muito chegados ali, o pessoal inglês, a Williams, dava como Rubinho já como o nome de preferência do Frank Williams. Seria muito bom, seria uma ótima chance do Barrichello pilotar, enfim, com um carro de ponta, conseguir mostrar todo o seu talento que ele tem, ele não está atrás de muita gente não na Fórmula 1. Talvez tirando o Schumacher, agora tem o Hakkinen ganhando a experiência de andar na frente, o Alesi, que é um piloto de 144 grandes prêmios. Olha aí o carro da Minardi ficando sem motor. Mas o Rubens Barrichello, o argentino Tuero fora. Mas o Barrichello está ali sem dúvida entre os principais pilotos, entre os melhores pilotos da Fórmula 1 e esperando ansiosamente, claro, essa oportunidade de pilotar um carro de ponta e quem sabe não vai ser em 1999 com essa possibilidade de ir para a Williams. São vários os pilotos candidatos e entre eles, como disse o Reginaldo Leme, bem cotado está o Rubens Barrichello. Tuero fica fora do treino, veja aí o momento em que o motor da Minardi deu para trás, explodiu e o Tuero encosta já na grama e fica fora. O Tuero que ocupa a última posição do grid de largada. Apenas o Wurz ainda não tem uma volta registrada. Só o austríaco piloto da Benetton não saiu. O outro é o Ricardo Rossetti, que não vai sair mesmo, não vai participar do treino. São 21 pilotos treinando neste sábado e o Wurz, o único ainda não registrar uma volta. Fica fora o Tuero, o carro está no lugar tranquilo, não oferecendo nenhum perigo para os outros pilotos. Ele que ocupa a 20ª posição, é a última porque o Wurz, eu repito, ainda não marcou tempo. Coulthard em primeiro, Hakkinen em segundo, Villeneuve em terceiro, Damon Hill em quarto, o quinto é Schumacher, tá aí o Wurz indo para a pista, já indo para completar, para fazer o seu tempo também. Em quinto o Schumacher, em sexto o Irvine. O Rubens Barrichello ocupa a 14ª posição. O Pedro Paulo Diniz é o 17º colocado. Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Vasco. Amanhã no Esporte Espetacular, você fica sabendo tudo sobre a rodada do fim de semana do Brasileirão. Vamos chegando à metade do treino. 30 minutos para o encerramento da sessão para definição do grid. O Grande Prêmio da Alemanha acontece amanhã às 9 da manhã. A Globo mostra as 45 voltas ao vivo. E a briga de Schumacher e Hakkinen, será que muda
a liderança do campeonato mundial. Até agora sempre o Hakkinen na frente, sempre a McLaren na frente. 8 pontos de vantagem, uma vitória do Schumacher e um 6º lugar do Hakkinen. A liderança muda de mão na hora que começa a reta de chegada do campeonato. Aí o Wurz cravando em 2 segundos a mais o tempo do Coulthard e fazendo a 11ª posição do grid. Verstappen vem para mais uma tentativa, o companheiro do Barrichello. O Barrichello está em 15º agora e o Verstappen em 13º. Vai melhorando o seu tempo o Verstappen em relação ao Barrichello. Um 45.860. Essa volta dele foi uma volta mais lenta do que ele já conseguiu, do que o próprio Rubens Barrichello já conseguiu. A diferença entre eles é praticamente nenhuma. O Verstappen tem a melhor volta, 1:45.623. O Barrichello, 1:45.671. São 5 centésimos apenas de diferença. O Verstappen já deu 6 voltas, o Barrichello apenas 3. E o Schumacher está indo de volta para a pista. Vai aí o Alesi, que ocupa a 10ª posição. O carro piorou. Ontem ele foi melhor, chegou a ser o 4º. Agora faz a 6ª posição. Evoluindo também o Jean Alesi, subindo na classificação, no grid. 6º colocado agora, passando o Irvine, passando o Frentzen, passando o Fisichella. É a Sauber andando bem na mão de Jean Alesi. Bem melhor com ele do que com o Herbert, que agora é o 14º colocado. Aí confira aí os classificados por enquanto. Coulthard, Hakkinen, Villeneuve, Hill, Michael Schumacher, Alesi. Presença de Damon Hill e Villeneuve à frente do Schumacher indica que o trabalho do alemão não vai ser mole hoje. Vai ter que suar muito o macacão para conseguir resultado melhor no grid. O Schumacher quis dizer, inclusive, que esse grande prêmio, claro, é um grande prêmio especial, porque é na Alemanha, terra do Schumacher, que ele gosta de correr aqui, porque a torcida fica bem próxima à pista, parece um estádio de futebol, a comparação do Schumacher. Agora, que conta contra ele é que o talento do piloto é importante, mas não conta como em outros circuitos. Aqui o que conta mesmo é carro bom, é motor que empurra, porque são retas muito longas. Schumacher, o César falou de estádio de futebol, jogou quarta-feira um jogo beneficente com a renda revertida para as crianças carentes da África. O time dele ganhou de 6-4, ele fez 2 gols, um de pênalti. O Rossetti jogou, foi o representante do futebol brasileiro nessa partida, entre pilotos e alguns ex-jogadores da Alemanha, como Hans Miller, foi titular da seleção da Alemanha. Lá ele fez 2 gols, a moçada deve dar uma aliviada. Aqui vai ter que suar mesmo. Schumacher anda sonhando com essa vitória aqui, além de ele precisar muito dela, porque antes da corrida da Áustria ele estava 2 pontos atrás do Hakkinen e agora está 8. Além disso, ele gostaria muito de obter uma vitória aqui diante dessa torcida toda que colore Hockenheim de preto, amarelo e vermelho, as bandeiras, as cores da bandeira alemã, mas principalmente de vermelho, que também é a cor da Ferrari. Acontece que ele sempre correu em equipes que não tinham exatamente o seu forte no motor. Então toda vez que eles chegam ao Hockenheim, ele chega tendo sempre favoritos à frente dele. Ele nunca veio como favorito, mas chegou a ganhar. Quando? Exatamente quando, pela Benetton, quando correu com o motor, naquele ano que ele correu com o motor Renault, que ele obteve o seu 2º título, que foi em 95. E ganhou por quê? Porque o Damon Hill errou na largada, na primeira volta, na primeira curva da primeira volta, e saiu fora, e aí a corrida ficou realmente toda na mão do Schumacher. Ganhar nesse domingo para ele seria tudo, vai ser difícil. Ele está lutando até para largar numa segunda fila, que nem é certeza conseguir, mas vai ter muito trabalho. E você viu como ele vem no limite, vem travando tudo, fritando o pneu para entrar na chicane, vem tentando tirar tudo o que pode e mais um pouco ainda da Ferrari. E o trabalho vai ser grande mesmo. Você viu agora há pouco o Damon Hill fazendo uma volta em 1:43.447. A volta deixa o Hill na mesma 4ª posição que ele estava, mas nessa tentativa o Damon Hill foi melhor do que na anterior.
Então o carro da Jordan vai mostrando bom equilíbrio, bom desempenho na pista de Hockenheim. O Villeneuve mostrou que vem para a briga também. Então o Schumacher tem que acelerar. É o que ele está fazendo. Acelerou, fez o que pôde, fritou pneu, mas marcou 1:43.459. É o melhor tempo do Schumacher no dia. Mas não tira dele a 5ª posição. E olha aí, está revendo aí a fritada. Olha a travada da roda esquerda do Schumacher para entrar na chicane e entrar direito na chicane. E enquanto você está revendo essa ação, essa manobra do Michael Schumacher, o Jacques Villeneuve acaba de fazer 1:42.737. É pole position por enquanto o Jacques Villeneuve. Já tira do box o Coulthard, que vem para sua volta e passa com 1:42.347. Melhora o Coulthard. E começa a briga. O Villeneuve mostra Mika Häkkinen agora. 1:42.182. Já mudou tudo. Demorou muito pouco o gosto na boca do Villeneuve de ser primeiro. O Coulthard, na sua primeira volta, depois de sair dos boxes, depois de completar a volta de aquecimento, fez um tempo melhor que o Villeneuve. E na sequência, o Mika Häkkinen foi melhor que os dois. Mika Häkkinen passa a ser o primeiro. A esposa dele com um discreto sorriso. Ele em primeiro, o Coulthard em segundo. A Erja, esposa do Mika Häkkinen, finlandesa como ele. Mika Häkkinen em primeiro, David Coulthard em segundo, Jacques Villeneuve em terceiro, Damon Hill em quarto, Michael Schumacher em quinto. Esses 5 e também o Fisichella, que é o 6º colocado, com 2 tentativas, 6 voltas cada um no treino, dando a pinta que podem voltar mais 2 vezes a pista nesses 23 minutos e meio que faltam para o final do treino. Em 7º está o Irvine, em 8º o Ralf Schumacher, o Alesi caiu para a 9ª posição, o Frentzen é o 10º. Como está diferente o rendimento do Frentzen e do Villeneuve. O Villeneuve brigando ali na ponta e o Frentzen lá na 10ª posição. E agora na sua 6ª volta, na sua 2ª tentativa, Rubens Barrichello marca 1:44.831 e pula para a 12ª posição. Que é uma posição de respeito para Stewart nessa pista. Está conseguindo ficar ali à frente, no meio, né, do grid. O Pedro Paulo Diniz é o 18º colocado. Pelo ritmo ali dos primeiros colocados, principalmente Häkkinen, Coulthard, Villeneuve e também Damon Hill, é que se pode ver o quanto vai ser difícil para o Schumacher. É muito importante observar esse tempo do Irvine aí para ver o potencial do Schumacher. Mas o quanto vai ser difícil até para conseguir uma 2ª fila. Olha, o Irvine acaba de tirar o Schumacher da 5ª colocação. Quer dizer, mas foi uma boa indicação. 1:43.454. Vamos dizer aí que o Schumacher, sem nada no carro, só do braço, ele pode tirar meio segundo do Irvine. Quer dizer, ele conseguiria aí uma 2ª fila ao lado do Villeneuve, derrubando o Damon Hill. Mas vai ter um trabalho muito duro o Schumacher. Essa imagem, essa câmera lenta, uma imagem aproximada muito bonita da TV alemã, mostra como vem pulando, como tem ondulação na pista e vem controlando o carro o Ed Irvine. O Irvine que já deu 8 voltas. Quer dizer, vem a última volta, a volta agora para voltar para o box, vai ser a 9ª. Então já foram 3 tentativas do Ed Irvine. Schumacher tem mais essa aí. O Schumacher está em 6º agora. Vem daqui a pouco para tentar voltar ali, pelo menos tentar tomar o lugar do Damon Hill, brigar com o Jacques Villeneuve, largar na 2ª fila. Já vai ser realmente um grande lucro para o Michael Schumacher. O Mika Häkkinen vai conseguindo, por enquanto, mais uma pole position. A 7ª pole position seria do Mika Häkkinen na temporada. Tá aí o finlandês, o líder do campeonato mundial, tem 66 pontos contra 58 do Schumacher. Seria a 7ª pole position dele e a 8ª na carreira. Tem uma pole no ano passado. E aí o Takagi, companheiro do Rossetti na Tyrrell, um acidente que parece assim, ó, a situação que fica o carro, uma situação bastante parecida com a que ficou o carro do Rossetti, com a roda traseira fora do carro, totalmente danificado, o lado esquerdo traseiro do carro do Takagi. Está tudo bem com o japonês, aí ó, sai no pique, o fiscal perguntou tudo bem, ele tudo bem, e vai correndo para o box para pegar o carro reserva e continuar no treino. O Takagi que está bem, o Takagi está em 13º. Olha o tempo, 1:44.961, é um ótimo tempo do Takagi. Está revendo aí, ó, passou direto e ele vem em alta velocidade.
passa, pega a brita. Vem muito forte, a brita não segura, não dá para segurar. Ele ficou passageiro, bateu e bateu forte. Primeiro com a traseira, depois com a parte dianteira do carro, uma pancada dura do Takagi. A Hockenheim, quando você bate desse jeito, saindo numa curva dessa, você bate para valer. Foi assim com o Rossetti, foi quase assim com o Takagi hoje de manhã e agora no treino de classificação da tarde. Quer dizer, ele saiu bem, agora precisa ver se vai ter carro, se a equipe vai ter carro para ele correr, sendo que o Rossetti também está pretendendo um lugarzinho ali, mesmo não participando do treino. O carro do Rossetti já ficou bastante danificado, mais ou menos como ficou aí o carro do Takagi. Vamos dar uma olhada como é que foi o acidente do Rossetti? Vamos rever o acidente do Rossetti, ó. Ele escapou, também veio saindo, aí você já tá vendo sua poeira, e aí ele virou, ele tava indo de frente, virou e acabou batendo forte com a lateral do carro, ó. Parte traseira direita do carro do Rossetti ficou aí totalmente danificada. Isso foi no treino livre de hoje pela manhã. E agora a traseira também do carro do Takagi, o que vão trabalhar os mecânicos da Tyrrell, hein? Não, ficou muito pior, hein? O carro do Takagi, a batida foi mais forte e destruiu bastante o carro. Esse aí tá fora de possibilidade. O carro, né? Aí o Frentzen vem para mais uma volta aí. O alemão Harald Frentzen, se conseguir um acerto parecido com o do Villeneuve, se andar como andou o Villeneuve, vai brigar ali para ficar entre os 6 primeiros. É o que ele está tentando, mas não está conseguindo. 1:44.248, fica 2 segundos e 66 milésimos acima do tempo do Hakkinen, enquanto o Villeneuve está apenas 555 milésimos acima do tempo do Mika Hakkinen. Está bem diferente a pilotagem do Villeneuve, a pilotagem do Frentzen, o acerto dos dois carros, e o Frentzen vai ficando também cada vez mais longe da Williams, cada vez mais sem possibilidade de continuar nessa equipe de ponta. Ele que chegou como grande esperança de um piloto que brigaria com o Schumacher e acabou não dando certo. Hakkinen, Coulthard, Villeneuve, Rio, Irvine, Schumacher são os 6 primeiros. O Mika Salo está aí completando sua volta, é o 17º colocado. O Salo está uma posição à frente do Pedro Paulo Diniz. Essa foi a melhor volta do Salo, 1:45.8. O Diniz fez a melhor dele, 1:46.4, sendo que o Salo já deu uma saída a mais do box, deu uma tentativa a mais, já fez, do que o Pedro Paulo Diniz. O Salo completou sua 8ª volta, quer dizer, agora voltando para o box, ele completa a 9ª, ele vai ter mais uma saída, o Diniz ainda tem 2, mas o Salo só conseguiu esse tempo nesta volta agora, que a diferença entre os dois estava na casa de 1/10. O Diniz agora tem 46,4, tem chance de se aproximar do Salo no tempo, porque os dois de qualquer forma estariam ali na mesma fila, estariam na 9ª fila. Este é o grande problema da equipe Arrows, é motor, e que é o que mais é exigido aqui num circuito de alta velocidade como o Hockenheim. Por isso eles têm tido o José Carlos Brunoro, manager de Pedro Paulo Diniz, e também quem cuida do Salo, tem tido seguidas reuniões com Tom Walkinshaw, dono da equipe, para discutir motor. Por quê? Porque está aí a Renault Mecachrome decidida a equipar 4 equipes. 3 já estão acertadas, a Williams, a Benetton e a nova equipe BAR, a BAR, pela qual vai correr o Villeneuve. Falta uma equipe, então tem o motor Renault Mecachrome disponível para uma equipe, custa 18 milhões de dólares no ano, isso todo mundo já sabe, e está todo mundo querendo que o Tom Walkinshaw assuma essa, que corra com esse motor, e é isso exatamente que está sendo discutido. Arnold Schwarzenegger é um tira no jardim da infância, hoje depois de Torre de Babel em Supercine. Faltando 16 minutos e meio para o final do treino, que está definindo o grid de largada para o Grande Prêmio da Alemanha. A 11ª etapa do Campeonato Mundial de 88. Quase passou da zebra e passou da pista o Damon Hill. Damon Hill que ocupa a 4ª posição. O Hill está vindo aí para sua última tentativa. Damon Hill tem como melhor tempo 1:43.447. Ocupa uma ótima 4ª posição o Damon Hill. Piloto da Jordan, campeão do mundo em 1996. Interessante e muito segura, Kleber, essa nova sinalização da pista aqui de Hockenheim. Em alguns trechos importantes você vê ali um luminoso verde
ou amarelo, se for o caso, como aconteceu agora há pouco no momento em que o Takagi bateu. Uma luz bastante forte, além das bandeiras, é claro que são obrigatórias, mas isso é um auxiliar importantíssimo para as bandeiras, principalmente na advertência no caso da amarela. Aí o Ralf Schumacher, a Jordan, que vai conquistando, por enquanto, a sua melhor posição num grid, este quarto lugar do Damon Hill. O Ralf Schumacher já chegou a largar na quinta posição, mas o Hill vem conseguindo a sua melhor classificação. Largou em quinto na Argentina, o Ralf Schumacher. O Hill vai garantindo aí a quarta posição no grid de largada aqui da Alemanha. É a Jordan buscando seus melhores tempos de volta. Já conseguiu 3 pontos. E aí agora é a vez do Ralf. O Ralf toma o lugar do Damon Hill. 1:43,058. Veja como é o rendimento do carro, realmente que está bom. Tanto o Damon Hill quanto o Ralf Schumacher ali entre os 6 primeiros. Demorou muito para conquistar os seus primeiros pontos na temporada. A Jordan agora já está ali com 3 pontos ganhos, o que já é muita coisa para quem estava sem nada até poucas corridas atrás. E aqui na Alemanha, com o motor Mugen Honda, vai conseguindo um bom desempenho. E tem aí o Ralf em quarto, o Damon Hill em quinto. Isso significa dizer que o Michael Schumacher está na 7ª posição agora. É um motor muito forte, muito potente, um motor que vem sendo desenvolvido. Já se fala até da Honda voltar à Fórmula 1 oficialmente com o motor e com a construção de carro. A Honda até fez uma proposta aí para o Ed Jordan para comprar a equipe, acabou não dando certo, o Jordan pediu demais, mas tem essa intenção da Honda. Quer dizer, há uma dedicação a esse motor e quando chega numa pista dessa, realmente o motor age, o motor dá ao carro, dá à equipe a condição e aos pilotos a condição de lutar por tempos desses. E o Schumacher se recupera em cima do Damon Hill, o Hill que precisava muito dessa, digamos assim, dessa vitória pessoal dentro da equipe. Ele em 10 provas, o Hill andou na frente do Schumacher em treinos oficiais 4 vezes e o Ralf Schumacher 6 vezes em cima do Damon Hill. Quer dizer, está 6-4 para o Ralf, pode ficar 7-4. O Alesi está indo para completar mais uma volta. O Alesi está em 9º no treino. Vai buscando levar a sua Sauber para uma posição melhor. Acabou desistindo dessa volta. Você viu agora há pouco, quando ele foi fazer uma chicane, ele acabou pegando a zebra e ia perdendo o controle do carro. Quase escapou. Conseguiu, usando todo o seu talento, sua experiência, segurar o carro. Fez a chicane, mas comprometeu a volta. Então, acabou abortando essa volta e foi pro box o Jean Alesi. E quem vai para a pista é o Michael Schumacher. O Schumacher está em 7º. Schumacher está até agora abrindo a 4ª fila. É pouco para ele. Momento importante do treino. Irvine, Schumacher e Hakkinen na pista. Faltando 12 minutos e meio para o final do treino. O Mika Hakkinen deu apenas 6 voltas. O Ed Irvine já deu 9. O Michael Schumacher deu 7. São as últimas tentativas dos pilotos. Também vem o Coulthard. Agora é a briga interna da McLaren. Coulthard e Hakkinen pela pole position. A briga pessoal do Michael Schumacher, de olho no tempo da McLaren, de olho no seu melhor tempo. Aí problema com o David Coulthard, nada de volta para ele. Já encostou a McLaren, que é uma cena das mais raras da temporada. A McLaren com problemas, ficando parada. Quando pintou a imagem do Coulthard, a gente já via a fumaça lá no fundo e claro que ainda sem identificar de onde vinha, mas sem dúvida nenhuma teve um problema de motor e o Coulthard abortou a volta que ele ia tentar aí recuperar a pole que já foi dele em cima do Mika Hakkinen. Agora fica praticamente definitivo esse tempo aí, claro, definitivo porque não vai ter tempo para voltar e pegar outro carro. 1:42,3. Vamos ver se ele não perde a primeira fila. É muito importante o Coulthard manter, a McLaren manter os 2 carros na primeira fila. É importante para o Hakkinen isso. Olha, o Villeneuve vem com um tempo bom também. Ele passou só 2 décimos acima do tempo do Hakkinen. Será que vem para brigar com o Coulthard por essa segunda posição? Vai o Villeneuve, vai lá na zebra, traz o carro, completa a volta. 1:42,365. Melhorou a sua volta. Mesmo balançando, ele melhorou a sua volta. Mas se aquela escapada não acontece, ele ia brigar para valer com o David Coulthard, porque ele ficou 0,02 acima do tempo do David Coulthard. Olha o Alex
Alexander Wurz. Mais um para entrar na festa aí, ó. Faz a quinta melhor marca, o Alexander Wurz. Chuta o Damon Hill para baixo, chuta o Ed Irvine para a 7ª posição e joga o Schumacher para a 8ª colocação. Olha a importância da volta que o Schumacher vai dar. Cada vez ficando mais difícil a coisa para o Schumacher. E você vê essa volta do Villeneuve, exatamente, mais especificamente, 18 milésimos atrás do Coulthard. Claro que aquela balançada, aquela perda da traseira ali é que custou essa 2ª posição para ele. Também vai para sua volta, vai completar sua volta o Fisichella. O Wurz já deu mostras de que a Benetton veio forte para essa tentativa. O Wurz subiu ali para a 5ª posição. O Fisichella está em 9º. Seria mais um para ameaçar Schumacher, Irvine e Hill. E é o que ele faz. Fica na 6ª posição o Fisichella. Schumacher agora é o 9º. Schumacher está aí na pista. Vai ter que brigar muito. Passaram as duas Williams, passou o Irvine, vem aí o Schumacher. Tá atrás do carro do Pedro Paulo Diniz. Schumacher tá com volta aberta. Tá com um certo tráfego. Pode ser prejudicado aí o Michael Schumacher. Encostou na Arrows. Tá fazendo tempo também o Pedro Paulo. Então o Pedro Paulo não tem nada que dá espaço para ninguém. Ele tá passando quase 1 segundo acima do tempo do Hakkinen. Pedro Paulo pisa, o Schumacher vem atrás. Aí o Pedro Paulo deu uma facilitada na hora da chicane. Não foi o suficiente. Acabou prejudicado o Schumacher. Ficou bravo, tá brigando, tá discutindo. Não gostou do que fez o Pedro Paulo. Agora o Pedro Paulo tá dando uma volta, aparentemente uma volta rápida. Não era a volta de saída dos boxes. Enquanto isso, o Hakkinen vem completar a sua. Sem se importar com tráfego nem com ninguém. Vem o Hakkinen para melhorar o seu tempo. 1:42.011. Fez o tempo e assinou embaixo, é pole, e não tem conversa. 1:42.011. Schumacher foi pro box louco da vida, não tenha dúvida, tá bravo. Tá na 9ª posição, acabou não marcando o tempo. Tem ainda 8 minutos de treino. Há a possibilidade, ó, ele passa pelo Pedro Paulo, briga, discute, o Pedro Paulo vai embora. Tudo bem, ele é o Michael Schumacher, mas se o Pedro Paulo está numa volta também de tempo, não tem jeito. O Pedro Paulo não tem culpa de ter o carro mais lento e não pode jogar a volta dele fora para dar uma volta para o Schumacher. Vai falar, vai gritar, vai espernear. A gente não viu em nenhum momento a câmera mostrou em algum trecho em que realmente o Pedro Paulo tenha atrapalhado. Se há um carro tão mais veloz como é o carro da Ferrari e num circuito de alta velocidade, eles vieram numa reta antes da entrada na chamada parte do estádio, que ali é que o Schumacher parou o carro para discutir com o Pedro Paulo. Quer dizer, não se viu em nenhum momento ele realmente ter atrapalhado num trecho de alta velocidade. Mas vai falar, ainda mais correndo em casa, ele que já se considera o dono do mundo, vai falar. A única justificativa seria se o Pedro Paulo estivesse numa volta saindo dos boxes, uma volta de aquecimento. Mas pela velocidade que vinha o Pedro Paulo à frente da Ferrari, parecia a volta de tempo do Pedro Paulo Diniz. E atrapalhou bastante o Pedro, que acabou inclusive abrindo já dentro do estádio, onde já nem o Schumacher tinha a chance de lutar por um tempo que para a Ferrari era bom, mas para a Arrows seria importante essa volta do Pedro Paulo. Você vê, no momento em que o Mika Salo, o companheiro do Pedro, acaba de melhorar o seu tempo, fazer 1:45.2, pula para a 15ª posição. De repente o Pedro Paulo mesmo, que agora faz 1:46.1, melhora o tempo dele, mas não é o suficiente. Olha o Irvine. Foi embora. Pegou a pista, saiu da pista do lado, do outro, aí traz de volta. Abana tudo, mas consegue voltar. E tem mais gente indo para a brita. É aquela história aqui não é nem uma piscada, né? É um nada para você perder o carro. Bom, faltando 6:45, o Schumacher tem chance de voltar, claro que tem toda a chance de voltar, está ali preparado dentro do box. Vamos ver exatamente o momento que a equipe vai fazê-lo voltar para dar daquelas voltas estilo Schumacher, né? Para ver se consegue pelo menos uma segunda fila. E olha aqui, o Hakkinen realmente confirma aquilo que a gente imaginou. Quem fizesse 42 era pole, ele está com 42 cravado. E o Ed Irvine, apesar daquela escapada que a gente viu, o Ed Irvine fez 1:43.2 e voltou a estar lá entre os 6 primeiros, é o 5º colocado agora. Mika Hakkinen em primeiro, David Coulthard em segundo, Jacques Villeneuve em terceiro, Ralf Schumacher em quarto, Ed Irvine em quinto, Alexander Wurz em sexto. O Fisichella é o 7º, o Damon Hill caiu para a 8ª posição,
O Michael Schumacher é só o 9º. O Rubens Barrichello está em 12º e o Pedro Paulo Diniz em 19º. Lembrando mais uma vez que o Rossetti bateu hoje pela manhã, examinado, está tudo bem com o Rossetti, mas houve um comum acordo para que ele não participasse do treino e ele espera ainda com o tempo registrado pela manhã, 1:48:06, que é um tempo que está dentro do tempo mínimo exigido para largar. Ele espera estar pelo menos ali na última fila, na última posição no grid de amanhã. Muita gente nos boxes, pouca gente na pista. E o Tuero tá aí com a sua Minardi. Olha aí a escapada, outra escapada do Takagi, hein? Bateu, arrebentou o carro, foi pro box, pegou outro. Esse ele conseguiu ainda não estragar muito. São apenas 4 carros na pista. Takagi que está dando essas escapadas, passeando muito na brita, mas convenhamos, está fazendo um excelente treino. O Takagi está em 14º com a Tyrrell, que não é lá essa maravilha. Ele está na frente do Salo, está na frente das duas Arrows, está na frente do Verstappen, que é o companheiro do Barrichello, está na frente dos 2 carros da Prost, além, e na frente das 2 Minardes. Vem de novo Schumacher. Faltam 4 minutos e meio. Torcedor alemão como que se entrasse junto com o Schumacher na pista para dar aquele empurrão. É a volta do alemão saindo dos boxes. Ele vem no momento em que a pista está com 6 carros agora. São 15 no box e 6 na pista. É a possibilidade do Michael Schumacher. Vai sem dúvida nenhuma apostar tudo o Michael Schumacher nessa volta. É a última chance dele sair dessa posição incômoda, muito desconfortável, de 9º colocado no grid. Enquanto o Mika Häkkinen, líder do Mundial, 8 pontos à frente do Schumacher, está na pole position, o Schumacher está em 9º. E a McLaren vai de novo. Não dá refresco o Mika Häkkinen, hein? Com 1:42:011, mais uma saída do box. Vai para completar as 12 voltas. O Coulthard teve um problema com o seu carro, deu apenas 7 voltas, mas está ali na 2ª posição. E o César está ali desligado. Pronto para voltar para a pista agora, entrando só agora o carro reserva. Fica pronto para o David Coulthard, ele entra no carro e vai, ainda deve ter tempo para fazer essa nova tentativa. Trabalhou muito rápido a McLaren. Aliás, voltou muito rápido o Coulthard também. Deve ter voltado aí numa carona de moto para conseguir sair com 3:10. E é claro, o importante é na volta de aquecimento ele cruzar a linha de chegada antes da bandeirada final, aí fica contando a volta. E o Rossetti tinha razão no tempo que ele falou, em 1:48:06 que ele fez pela manhã. Se as equipes autorizarem, se a FIA permitir que ele largue, realmente ele estaria dentro, porque o limite é 1:49:1. 1:48:06 tranquilamente estaria dentro do limite. Vai abrir sua volta Michael Schumacher. Disparado o cronômetro. É a volta do alemão aqui em casa dele, na Alemanha. Tem tráfego pela frente, está longe. Ele vem na velocidade, ele vem pisando fundo. É Michael Schumacher buscando melhorar sua posição. O vice-líder do Mundial, correndo na Alemanha, onde ele conquistou apenas uma vitória em 95. Quer largar melhor. Está na 9ª posição. Passa 371 milésimos acima do Häkkinen nessa primeira parcial. Vai usar tudo o que tem de talento, de motor da Ferrari, da pista que ele conhece, para conseguir melhorar essa classificação. O Schumacher, 9º é pouco para ele, 9º é pouco para a Ferrari. O Irvine está muito melhor, está em 5º. É uma dica, de repente ele pode brigar por essa posição. Aí o Coulthard também saindo. Coulthard, Häkkinen, Fisichella, Michael Schumacher são os pilotos que vêm para a pista nesse final de treino para definir o grid. O Coulthard passou a 348 no ponto da pista, o Schumacher já passou a 345, agora passa um pouco mais lento em termos de velocidade. Importante para ele é conseguir o tempo. Olha como tem tráfego. Passou o Fisichella, passa o Villeneuve, tem também o carro da Prost. É a segunda intermediária, 1:15:8, passa 1:17:2, 1.3 acima. 1.3 acima. Quem está 1.3 acima do tempo do Häkkinen é o Wurz, na 6ª posição. É o que ele pode tentar brigar, ele tem que melhorar muito. Aí deu uma tirada de pé, hein? Deu uma tirada de pé o Schumacher. Vai
apostar em mais uma volta, talvez. Deu uma tirada de pé, deixa quem está na frente passar e aposta numa outra volta. Vem o Damon Hill. Para melhorar o Damon Hill. Faz a quinta posição, Damon Hill. 1:43.207. Não ultrapassou o Ralf Schumacher, mas foi ali para a quinta posição. O Schumacher é o quarto, o Ralf. Muito bem os dois carros da Jordan. Tá dando dobradinha da McLaren com Hakkinen e Coulthard. Aí o Villeneuve bota o Williams num ótimo terceiro lugar. Com Ralf Schumacher em quarto, Damon Hill em quinto. O Hakkinen vem completar sua volta. Vai conseguir ainda melhorar mais o seu tempo. Já tem 1:42.0, 1:42 cravado. Passa acima, passa centro, passa com 1:41, passa abaixo. 1:41.838. Melhora o seu tempo, o Mika Hakkinen. Tempo da pole position é melhor ainda para Mika Hakkinen. O que ele já tinha decidido, agora ele só melhora. Baixou o tempo mínimo exigido, 1:48.9. Mas o Rosset tem 1:48.6. Havendo autorização, o Rosset está com o tempo para largar. É a vez de Schumacher. Agora sim, tirou o pé na volta anterior, deixou todo mundo embora, que é um pouco mais de pista. O Villeneuve está aí também, brigando. Olha o Villeneuve. Está na terceira posição. 1:42.365. Vem tentar melhorar ainda mais. 1:42.378. O tempo do Villeneuve. Não conseguiu baixar sua marca. E o Schumacher? 1:43.463. É tempo acima do que ele já conseguiu. O cronômetro está zerado. O torcedor alemão fica decepcionado. E o Michael Schumacher vai largar na 9ª posição para o Grande Prêmio da Alemanha. Vai ter que rasgar na corrida, vai ter que andar muito. Deve fazer daquelas primeiras voltas históricas, tentando passar todo mundo e encostar nos líderes. O Ralf Schumacher não conseguiu completar sua volta, mas sai como herói, leva um susto ali que o companheiro passou muito perto. Ralf Schumacher também faz um corridaço, é o melhor alemão do treino, é o alemão mais bem classificado do treino. Quarto colocado, o Ralf Schumacher. 9º colocado, o Michael Schumacher. E 10º, o Harald Frentzen. Volta o Schumacher, certamente frustrado pela classificação que obtém. Mika Hakkinen em primeiro, 1:41.838 é o pole position, mais uma de Hakkinen. A 7ª no ano, a 8ª na carreira de Hakkinen. Na segunda posição, primeira fila, Coulthard, dobradinha da McLaren. Hakkinen e Coulthard. Em terceiro, Jacques Villeneuve. Em quarto, Ralf Schumacher. Em quinto, Damon Hill. Em sexto, Ed Irvine. Em sétimo, Alexander Wurz. Em oitavo, Fisichella. Em nono, Michael Schumacher. Em 10º, Frentzen. O Barrichello ocupa a 13ª posição no grid. O Pedro Paulo Diniz, o 18º. E o Rosset está com tempo para largar. O Rosset vai tentar. A equipe vai tentar uma autorização para que ele largue. Olha aí a festa, mais uma vez a festa é do Mika Hakkinen. Ele largando na pole, o Schumacher em nono. Segura o Schumacher na largada, Reginaldo. É impressionante o que tentou o Schumacher e o que não deu certo para ele esse treino. E olha aqui, com duas McLaren largando na primeira fila, o Schumacher na quinta fila, ele precisando de qualquer forma derrotar o Hakkinen, você pode imaginar o que será essa corrida. O mais impressionante são as marcas, o tempo, 0.035. 35 milésimos de diferença do ano passado para esse ano, a pole mais rápida do ano passado, 35 milésimos, quando no início do ano essa diferença girava na casa de 4 segundos, para se ver bem a evolução dos carros de Fórmula 1 em meio ano. O Irvine pela primeira vez se classifica melhor do que o Schumacher. O Villeneuve, extraordinário terceiro tempo. Essas duas McLaren, eu repito, largando na primeira fila, um resultado muito bom que deixa a McLaren aí realmente em ótimas condições para lutar por esse título do Hakkinen. E a partir dessa corrida que é muito importante, olha aí a festa de Norbert Hall da Mercedes e Ron Dennis da McLaren. E lembrando também que o Barrichello acaba bem na 13ª colocação, sempre à frente do Verstappen, ele nunca ficou atrás do companheiro de equipe. Esse novo companheiro, numa única vez, quando estreou na equipe, só que andou mais porque o Barrichello teve problema, mas ele, em todos os outros
o Schumacher e o Damon Hill colocando bem aí a Jordan entre as 5 primeiras. Depois o Irvine em sexto.